por pescadores religiosos em 1900. Em frente àquela capela que pertence ao franciscano, tem uma cruz, só que lá é madeira. Essa daqui ó, foi trazida de Portugal, encomendada pelo rei Dom João V, para pôr em frente à igreja franciscana. Por tradição religiosa, toda a igreja franciscana tem uma cruz na parte de fora. O local passa a ser chamado de Cruzeiro de São Francisco. Para que servia a cruz? Para marcar a presença dos padres franciscanos na região. Em épocas de festa do santo, que acontece 2 vezes por ano, no mês de outubro e mês de setembro. Setembro marca o nascimento dele, que nasceu no século XIII, e outubro, que é o mês do falecimento de São Francisco. Em época de festa, hoje não, porque hoje que caiu muito o catolicismo em igrejas católicas, mas na época era muitos fiéis que vinham dos interiores, chamados de os romeiros. Eles se aglomeravam fora da igreja, porque a igreja era pequena para muita gente. Aí eles faziam assim, como se fosse acampar. E a cruz servia para incentivo da fé, pois a cruz retrata a fé para o povo religioso franciscano e católico. Essa foi feita em Portugal, em pedra de hoje, pedra portuguesa. Pedra veio pronta e a cruz foi montada, né? Então, vocês observam que a escada, os degraus, eles são de pedras. Em 1807 ele foi o quê? Foi quando ela chegou aqui. Quando ela chegou. É a data da chegada da cruz. Provavelmente veio com aquela família real, né? A família real chegou em 1808. Chegou um pouco antes. A pedra chegou primeiro, a cruz. Isso. Essas coisas aí, a pessoa pensa que é símbolo maçônico, que tem alguma coisa a ver. Ali é aquela... É o símbolo da ordem franciscana, né? Não, isso aí é aquilo que o escravo e também aquela que o soldado mete na... Era um... Mas ele certamente era um cravo, os né? 3 cravos. Um em cada mão e um no pé. Que para pegar o Cristo. Logo em frente está a Catedral Basílica de São Salvador. Esta é a mais antiga do Brasil, que está de pé e bem conservada. Ela foi construída em 1657. As pedras dela veio de Portugal e aqui ela foi montada. Mas antes de chegar lá para falar um pouco mais sobre a igreja, filma essa casa aqui, amigo. Observa? Ali é um brasão de família tradicional. E nessa casa, em 1633, passou a residir nela o primeiro poeta do Brasil. Pense no poeta mais chato na história da nossa literatura, da nossa cultura brasileira. Gregório de Matos de Guerra. Gregório de Matos. Deve falar, né? Sim. Classificado como poeta satírico, crítico e lírico. Falava mal da sociedade, do governo e da igreja. A igreja para não deixar... morava bem pertinho então, né? A igreja para não deixar ele morrer sem algum sotaque, apelida ele de Boca do Inferno. Então por isso Boca do Inferno. A sociedade apelida ele de Boca Maldita. Falava mal todo mundo. Porque um poeta crítico e lírico e satírico, ele dava risada. Lá vai passando um casal de Tiro Sul, né? Casal de Tiro Sul, que não contribui com nada, que não dá... Aí dava risada, cara gargalhada. Eu estudei um pouco da história dele, disse que ele nunca escreveu nada. Era um cara culto, advogado, estudou numa das universidades da Europa, mais famosa na época, a Universidade de Coimbra. Só que ele não escrevia nada, os seus admiradores iam seguindo ele falando, o pessoal atrás. Não escreveu livro nenhum, mas os seus admiradores, seguidores, escreviam tudo por ele. Boca Maldita pela sociedade burguesa, Boca do Inferno pela igreja. Gregório de Matos. Mais uma coisa, ele foi expulso do Brasil 2 vezes. A primeira vez mandaram ele para, como exilado, na África, em Angola, que tinha muita ligação com o Brasil. Depois ele consegue um visto, volta para o Brasil, volta com as mesmas perrengue e maluquice. Aí tira ele da Bahia, manda para Pernambuco. Lá ele fica até a sua morte. Ele é muito conhecido em Pernambuco. Hoje, casal, o governo baiano e o governo pernambucano lutam pelos restos mortais dele. Porque a história dele, a memória dele está aqui. Aqui existe uma fundação, Fundação Gregório de Matos. O governo pernambucano quer manter lá os ossos dele lá. O baiano quer trazer para cá. Então hoje luta, né, pelos restos mortais do poeta mais chato do Brasil. O Boca Maldita e Boca do Inferno. Olha o sobrenome dele no final, de Guerra. Vocês conhecem, né? Gregório de Matos, sobrenome de Guerra.
Eu gosto assim de trabalhar com pessoas que conhecem a história, porque dá pra ver quem está guiando ele. Por exemplo, poxa, não vale a pena pagar, porque ele estou com o profissional que conhece. Sim, sim. Porque tem dia que fala para uma cruzeira aí. Essa é a praça das 5 igrejas que leva o nome do terreiro de Jesus. Porque ela começa ali a praça, na igreja mais antiga. Na igreja da outra terceira. Então, praça de 5. Catedral, São Pedro, São Domingo, até igreja, quarta, São Francisco da Assis. E a quinta, hoje terceira, São Francisco. Terreiro de Jesus, por quê? Esta praça era uma espécie de contraponto aos terreiros de Umbanda, essa coisa que botaram o nome dele de Jesus, não tem nada a ver não. Terreiro era um grande espaço de terra na frente ou no fundo das casas. Isso. De Jesus. No interior praça, tem muito disso aí. É isso mesmo. De Jesus, porque essa praça era uma praça religiosa com 5 igrejas católicas. Sendo que a primeira da praça foi a igreja Catedral Basílica, que era dos padres jesuítas. E eles eram homens muito religiosos. Eles moravam na igreja e no colégio, ali no capela e colégio jesuíta. Durante o final de tarde, eles usavam a praça como local de meditação. Era uma praça religiosa. Daí o nome, Praça Terreiro de Jesus lá. Entendi. Não tem nada a ver com... Tem nada a ver, né? É só uma pergunta que me veio à mente aqui, porque... Tá certo. Vocês estão certos. Afinal de contas, existia muito aquela questão de trazer... Mas a cultura africana na época era reprimida. É, isso mesmo. Não tinha essa possibilidade. Até 1800, até 1759, funcionou nesse edifício o Colégio dos Padres Jesuítas. Quando eles foram expulsos do Brasil, em 1759, o colégio foi passado ao governo brasileiro. Em 1808, quando chega aqui a família real, a Bahia, o rei Dom João VI inaugura no local a primeira escola cirúrgica do país. Aqui? Nesse local. Em 1840, passa-se um nível de faculdade de medicina, que foi a primeira do país em medicina legal. Ela funcionou até 1970, quando sofreu um incêndio, foi desativada. Hoje funciona aqui, aí, o Salão Nobre, onde os médicos novos são diplomados, o Museu da Cultura Africana e a Biblioteca na parte do fundo. Então, foi a primeira do Brasil. Aí você entender, casal, como era o estilo do século XIX, ó. Não sei se vocês têm conhecimento de estilo, olha como era o neoclássico, tá vendo? Um estilo totalmente diferente do barroco, que a sociedade do século XIX não está acostumada com um estilo todo cheio de volta, cheio de onda, cheio de detalhes. Aí surge esse belíssimo estilo. Aí aquela fachada ela foi coberta por causa disso aí, ó. Que é o estilo mais bonitinho, mais social da sociedade do século XIX, a partir de 1810. Aí é o estilo neoclássico. Era um preconceito de um com o outro, né? Esses foram os fundadores da Companhia de Jesus. Loyola, São Francisco. Como os jesuítas. Primeiro está o fundador, o primeiro, Santo Inácio de Loyola. À direita é o segundo da ordem, São Francisco Xavier. Do lado esquerdo, o terceiro da ordem, São Francisco de Borja. Aqui é Xavier ali é Borja, porque o Borja ele leva na mão crânio, retratando a penitência. Ele estava preso com o da morte. Não quer dizer um santo com o crânio na mão, porque era um preso, era um santo reverendo, que estava preso com o crânio na mão. Aí está o santo. A diferença dessa igreja para a outra, que a outra, toda a parte
estrutural dela foi feita aqui na Bahia. Pedra de cantaria de arenito, tanto aquela quanto a do lateral. Essa não. Toda a estrutura dessa aqui veio de Portugal. É uma igreja pré-fabricada, feita em pedra de leões. Ela foi transformada em blocos, vieram como lastro de barco, contrapeso. Chegando aqui na Bahia em 1656, eles começaram a montar a igreja. Ficou pronta 15 anos depois. A parte mais demorada está dentro. Pena que já fechou, né? São 13 capelas de ouro, em estilo diferente. Levou 99 anos para decorar a igreja por dentro. Mas essa primeira parte está há 15 anos, foi a montagem. São pedras de leões. Essa eu chegando na Praça da Sé. A Praça da Sé é a segunda praça do centro histórico. A primeira é a praça onde está o Palácio do Governo, que é a praça que leva o nome de Praça Tomé de Souza, conhecida pela população de Salvador, ou população baiana, quando vem à capital, Praça Municipal, onde está a prefeitura da cidade. A Praça da Sé, ela ganha de chafariz com essa fonte luminosa nos anos 90, quando a cidade de Salvador completa 450 anos de fundada. Aí o governo baiano, que na época era um cara muito culto, não sei se vocês conheceram, se era o tempo de vocês, o ACM, Cabeça Branca. É o tempo de vocês? Eu era criança. São Carnaval Novo. Então, ele manda fazer essa ponte luminosa para homenagear os portugueses, os nossos colonos, os nossos navegadores. Você vai ver lá, tem ali uma cruz, que é a Cruz de Malta, né? Em homenagem a Vasco da Gama. E os cantinhos da ponte retratando os quatro oceanos. Ou seja, os oceanos que estão no mundo. Isso. Um deles é o nosso, que é o Atlântico. Praça da Sé por quê? Em 1552 foi construída na praça, nós vamos ver mais à frente, a Catedral da Sé. Quando eu expliquei a vocês sobre esta aí, ó, que eu falei que é a catedral mais antiga que está de pé, quando eu falei de pé bem conservada, por quê? Se a outra não fosse demolida, destruída em 1930, para construir aqui um bonde, a outra seria mais antiga. Aqui nós vamos ver ali agora, só a fundação já alicerce dela, né? A outra seria mais antiga, porque a outra foi construída em 1552, pelos padres jesuítas. Só que em 1930 havia um governador baiano que acho que era ateu e não estava nem para a igreja nem para o lado cultural. E manda demolir a igreja católica antiga para construir na praça uma estação de bonde. Hoje nem bonde nem igreja. Não, bonde na igreja. É, Zumbi, né? Zumbi, falecido, guerreiro, Zumbi dos Palmares. Olha ele aqui. Essa obra é sensacional. Aqui no Data de Nascimento. Foi feito por uma artista plástica baiana. Essa data, deixa eu ver aqui. Chamada Márcia. 1551. Aonde nele, né? Representa 1551, quando começa oficialmente a escravidão no Brasil. Ele começa trazendo os escravos da África, né? De Angola, Nigéria e Congo. Nessa data ali, ó, 1694, ele se levanta, revoltadíssimo. Como você vai ver a frase ali, ó, cadê a frase? Que diz, vamos tirar o nosso povo da... Ali, ó, ali em cima, Alagoas, não deu ver aqui. Ele se revolta. Não aceitava ou permitir a submissão do seu povo ao jugo da coroa portuguesa, pois queria a liberdade para todos. Ele era livre, mas queria para todos. Então é que ele arriscou e perdeu a própria vida pelo restante. Ele para todos, Só fora do quilombo. dentro e fora do quilombo. Quilombo você já estamos sendo que é, né? Quilombo. Aí só que ele no início teve muitas vitórias, muitas vitórias, só que ele fracassou, foi capturado, como fala aí, ferido e decapitado.
Isso naquela região lá de Alagoas. Quilombo, casal, era um local de refúgio. Esse nome, ele não é português, ele é africano. Que no português quer dizer local de refúgio. Quando os escravos escapavam da capital, da cidade colonial, eles se refugiavam nas grandes florestas e matas. Você já deve ter assistido a história de... Só quem conseguia capturar esses escravos eram soldados experientes em matas. Acho que era sultão? Era chamado de capitão do mato. É, isso mesmo. Que ia capturar esses escravos. Então eles se escondiam, eles se refugiavam nos quilombos. E ali, nos quilombos, eles conseguiam a força para resistir e não voltar mais para a escravidão. Então, nos anos 90, 99, eles fazem esse monumento, só que ele foi recuperar, com essa data de recuperação. Cria um monumento em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Ele nasceu naquela região de Alagoas, né? Isso. Filma aí pra você ver. É o Cine Excelsior. É o primeiro cinema da cidade de Salvador. Quanto tempo isso aí? Ele é do início do século XX, quando era moda cinema em praça, né? Volta de 1935, 35, 40. Só que o cinema faliu, a casa pertence à igreja. Vocês vão ver aí congregação, mas Isso. Praça da Sé. Esse nome Sé quer dizer, em latim, sede ou Santa Sede. Ah, Praça da Sé significa isso, né? Da sede. Santa Sé ou sede. Nós estamos se aproximando agora do monumento do primeiro bispo do Brasil, que foi, ó, você deve conhecer também, eles foram... Sardinha? Sardinha. Hein? Você é historiador? Eu gosto de história e sou estudante de história. Ele foi comido pelos filhos canibais. É, isso. Da tribo Caeté. Se eu estou errado, Caeté. Caeté, né? Isso. Mas Caeté. foi daquela, ele já, após o seu mandato, que eles eram os considerados além de religiosos e políticos, mandato de 4 anos. E nessa data aí, ó, ele tinha acabado a sua missão como bispo. Estava voltando a Portugal para vir um outro bispo. Ele que manda construir a igreja em 1552. É ele que dá a ordem aqui da igreja, da Catedral da Sé. Ele dá a ordem para construir a igreja. 4 anos depois, no fim do seu episcopado como bispo no Brasil, ele voltando para Portugal, na costa brasileira aqui, no Nordeste brasileiro. Era normal, ele não tinha como saber a caravela do barco para ter um banco de areia. Só que eles, todos eles, primeira vez, sabiam andar, né? Aí começaram, chegou em terra firme, o desacerto dele caiu numa região de tribo canibais. Pegaram ele, ó. É, os Caetés. Qual é seu nome? Ed Santos. Ed ou Edson? Ed. Eu estudei um pouco sobre os canibais, índios canibais ou até mesmo africanos. Diz a história que ele pegava as vísceras, principalmente religiosos, fritava. O sangue passava no corpo dos filhos para purificação. Você vai ver aqui, ó. Aqui, esse cercado está. Vou mostrar aqui para você filmar. Eu vou atrás de mostrar tudo. Se tiver incômodo, você diz, reduz. Tranquilo. Aqui o alicerce da igreja, a fundação da igreja, que foi construída em 1552. Aqui, ali e do outro lado, porque ela ocupava toda essa pracinha aqui, ó. Havia ali no Palácio dos Bispos vamos chamar de passadiço, que ligava a igreja ao Palácio dos Bispos. Durante a noite ele dormia nesse palácio. Durante o dia, em dia de missa, saía através de uma passagem chamada passadiço do palácio para a igreja, para a capela. Para celebrar tudo. Em 1999, para homenagear e criticar a derrubada da igreja, eles manda fazer essa cruz. Não é uma cruz normal. É meio caída, né? A parte é meio caída e a parte superior da cruz, frontal da cruz, quebrada. É chamada de cruz caída ou cruz quebrada. Em homenagem à igreja e um protesto contra a derrubada da igreja, que foi a primeira do Brasil feita por padre jesuíta.
a igreja Catedral da Sé. Aí depois que surge a Catedral de São Salvador, que é aquela ali. Durante uma reforma nessa praça, nos anos 90, foi encontrado aqui, ó, em terrenos, dezenas de ossadas humanas. Vamos ver se está confirmado aqui, ó. Aliás, fotos que foi encontrado pelo pessoal que trabalha com, chama ele, antropólogo, não, Tem arqueólogos, né? antropólogo? Arqueólogos, antropólogos, pessoal aí. Encontrou aqui dezenas de ossadas humanas nessa região aqui da praça, ó. Se era uma igreja, provavelmente sepultavam as pessoas aí, né? Chegaram um conhecimento que, pelo que apagou, tem uma data aqui, É arqueólogo. que foi uma data, aqui ó, tá vendo? Dezenas de ossadas humanas. E em cada cova, assim, ó, em mais ou menos em raio de 2 metros, assim no comprido, tinha dezenas de ossadas humanas em uma cova. Em 1855, a Bahia sofre uma epidemia, a cólera morbus. Dezenas, 30% da população baiana morreu com essa epidemia. Que naquela época não existia hoje como hoje, né? Graças a Deus nós teve a vacina Tem para a vacina, Covid, mas mesmo assim isso. morreu um bocado, Morreu né? muita No gente. mundo inteiro. Então naquela época não tinha nada para conter a pandemia e morreu muita gente aqui na Bahia com a cólera morbus. E na época já funcionava nesse local o primeiro hospital do Brasil. Então o que que acontecia? Morreu lá, as covas já estavam abertas. Como lá em Manaus, né, aquela cena triste lá de Manaus, Isso, já isso. estava aberta para botar os corpos. Né? E falar nisso, casal, eu até perdi uma filha, né? Você perdeu algum parente? Amigo? Na Covid. Foi. São pessoas conhecidas, sim. Conhecido sim, mas parente, amigo. É. É conhecida como amigo ou de longe? Conhecidos e conhecidos, assim. Como amigo mesmo. É, Eu perdi uma filha só. Poxa vida, Uma filha e uns amigos também, né? meus sentimentos. Aí ela morreu logo no início. Foi, né? A Covid chegou na Bahia em março, ela contraiu a Covid no final de maio. É, e quando não tinha ainda vacina, É. a gente não tinha proteção, a gente não tinha nem álcool para É, poder isso passar mesmo, nas é. mãos. Não tinha máscara para usar. E lá no interior de vocês também, ela chegou lá com força, contaminando muita gente também? Chegou. Então na Bahia.